Estamos iniciando mais um programa Saúde Master aqui pela TV Master. Vocês podem nos acompanhar nos canais 20 e 520 da NET ou pela internet em qualquer lugar do mundo no endereço tvmaster.tv. Nós estamos hoje no 4º programa Saúde Master e o momento é de entrevistar, vamos dizer assim, grandes médicos e suas especialidades. O tema do programa de hoje, que será um programa evidentemente de utilidade pública, numa dimensão muito grande a nível de argumentações, nós vamos falar sobre cirurgia bariátrica, os desafios dessa área que cresce imensamente, as novidades e, por não dizer também, os avanços. Os meus entrevistados hoje, eles, logicamente, são da área da cirurgia bariátrica e são, por não dizer, dois ícones da cirurgia bariátrica. Hoje, o programa Saúde Master traz aqui, tem a honra de trazer o doutor Eduardo Pachu e o doutor Edgar Tagino. Sejam bem-vindos, doutores. Olá, é um prazer aqui, Fábio, a gente falar desse tema de grande relevância, principalmente aqui no Brasil, onde hoje é o segundo país no mundo em número de cirurgia bariátrica. Vem crescendo a cada ano. A gente, há 10 anos atrás, tinha um número que não era tão relevante e no último ano, em 2018, operamos mais de 100 mil cirurgias bariátricas. Hoje, a grande repercussão que vem tendo na saúde mundial não só é a obesidade, mas sim o tratamento das complicações e o tratamento da diabetes, que é uma doença muito severa. E hoje os avanços que a gente também vem aqui falar, que é a cirurgia pela boca, a cirurgia endoscópica, que é também um grande avanço na medicina. Olá, telespectadores. Olá, Fábio. Obrigado pelo convite. E realmente a obesidade é um tema que atrai os olhares do mundo inteiro. Os olhares dos médicos, os olhares da população que sofre com esse grande mal, que os números assustam. Estima-se que até 2030, 3,3 bilhões de pessoas, né, vão sofrer de sobrepeso ou obesidade no mundo. Então, é um dado alarmante, no que tange também a obesidade infantil, no adolescente, e tudo que nós temos estudado, temos investido, é para evitar os males desse grande mal, né, que é a obesidade, tanto na parte preventiva quanto terapêutica. Eu noto a importância, lógico, do tema, e eu me sinto nesse programa muito à vontade, principalmente no programa de hoje, porque eu estou entrevistando doutores que se tornaram, por não dizer amigos, até porque há cerca de um ano eu fui submetido a uma cirurgia bariátrica, com grande sucesso, é bom que se diga, e a minha vida, né, primeiramente entregue a Deus e depois nas mãos dos médicos que aqui estão. Nós sabemos que o ato ou a prática da cirurgia bariátrica, ela envolve toda uma estrutura de uma equipe multidisciplinar. No caso, eu queria que, primeiramente, o doutor Eduardo falasse um pouco sobre essa equipe tão importante nos procedimentos variados da cirurgia bariátrica. Pois é, Fábio, eu fico muito feliz do procedimento ter realizado e com sucesso, uma cirurgia que a gente conseguiu controlar não só a obesidade, mas algumas comorbidades que pertencia a você. Outra coisa, o que a gente fala bastante hoje na cirurgia bariátrica justamente são as equipes que compõem a cirurgia bariátrica. Então, eu sempre digo a todos os nossos pacientes em palestras que participamos que o cirurgião ele faz parte de uma equipe, ele não é a equipe. Onde a equipe de cirurgia bariátrica é formada por endoscopista, por cirurgião, por cardiologista e, principalmente, endocrinologista, psicólogo, nutricionista. Onde a cirurgia, para realizar e ter sucesso, o paciente ele tem que procurar esses médicos, esses profissionais, e passa por avaliações. Onde essas avaliações vai ser diagnosticada por completo
todas as comorbidades que o paciente tenha, e até para a gente indicar. E o que é uma das grandes importâncias, que no passado a gente via muitos problemas de cirurgia. Hoje, o que é que a gente vê? Os pacientes necessitam de um acompanhamento pós-operatório, onde esses acompanhamentos é realizado com cirurgião, com endócrino, com psicólogo, com nutricionista, e aí sim o paciente consegue entrar num contexto para melhorar a sua saúde, porque a obesidade é uma doença multifatorial. Se chegar somente o cirurgião e dizer, vou operar e vai dar certo, muitas vezes vai ter insucesso, porque ele precisa do nutricionista, do psicólogo, para ser uma doença multifatorial. Doutor, no caso, Eduardo falou com muita propriedade, e no momento, doutor, que o senhor estava falando, foram exibidas imagens justamente de procedimentos ou de momentos, né, a nível de diagnóstico, que aparece justamente o senhor junto com o doutor Edgar. Eu queria agora que o doutor Edgar falasse um pouco dessa sincronia entre esses dois profissionais, entre vocês, porque eu não tenho dúvida, isso aí ajuda muito no caso de um diagnóstico preciso e também no acompanhamento, vamos dizer assim, que eu fiz parte do pré-cirúrgico. Boa colocação, essa fato de multidisciplinaridade, e realmente a sincronia da equipe é importantíssima. Hoje, vemos no mundo que há uma aproximação cada vez mais forte do cirurgião com o endoscopista. Embora eu também seja cirurgião, mas a parte endoscópica tem crescido, avançado muito na tecnologia do tratamento da obesidade. E quando nós conseguimos discutir o caso com toda a nossa equipe, nós estamos objetivando escolher a melhor técnica para aquele paciente, a melhor opção. A cirurgia bariátrica, na verdade, o tratamento da obesidade tem que ter como principal protagonista o paciente. Tem que partir do paciente. E ele tem que entender que a cirurgia não é o fim daquele desafio que ele está vivendo, não é o fim do tratamento, sim o início. É o início de uma nova vida, de novos hábitos, e para isso que se faz importante a presença do psicólogo, do psiquiatra, do nutricionista, do cirurgião, do endoscopista, né? Então, na nossa equipe, nós temos todos esses profissionais com um único foco, um único objetivo, que é gerar o melhor para o paciente. Nós sabemos que é uma área, né, logicamente, em constante evolução. E um detalhe assim que me chamou a atenção, eu vou até confidenciar aqui ao nosso público e aos doutores também, uma das coisas que me deu muita segurança, eu creio que o doutor Eduardo Pachu vai ser sabedor disso agora, mas dois detalhes. Eu sei que os que estão me vendo vão poder dizer, mas Fábio, são só detalhes, mas para mim foram detalhes importantes. O primeiro, doutor Eduardo, que no momento das minhas primeiras consultas, né, antes propriamente da cirurgia, uma coisa que eu achei interessante, pode ser um detalhe, mas assim, o ato do senhor ir receber cada paciente. Você tem vários pacientes, lógico, que atendem um dia, e só aquilo do senhor estar ali em pé a cada novo paciente e trazê-lo para a sua sala, isso para mim já foi importante. Quando eu entrei para a nossa, vamos dizer assim, primeira conversa, para a decisão da possível bariátrica, outra coisa que eu contei, e isso está sempre na minha memória, positivamente, né? Durante a nossa conversa de cerca de 1 hora, o senhor falou 8 vezes na palavra Deus. E isso foi muito importante para a minha decisão. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse carinho evidente que o senhor tem com todos os seus pacientes. Fui pego até de surpresa com essa sua fala, Fábio. Mas eu sempre digo a nossos pacientes, maior do que Deus ninguém, que Deus nos ilumine, Deus nos guie, que sejamos instrumento. E a partir disso aí, começamos a fazer medicina. Uma das coisas que hoje a gente vê na valorização da medicina é gostar da medicina, é fazer o que gosta. Então, quando a gente faz o que gosta, muitas vezes a gente ali se torna um prazer.
Então, para mim, atender, operar, ter companheiros como o doutor Edgar sempre junto, que hoje é uma das grandes referências na endoscopia e tratar complicação de cirurgia, e me deixa muito seguro que eu posso propiciar isso a meus pacientes. Se meu paciente precisar de qualquer intervenção, eu vou ter sempre um profissional do calibre dele para sempre estar junto. Então, por isso que a gente faz uma medicina tão leve e que Deus continue nos abençoando. Muito importante. Eu sempre costumo dizer que a área, né, como a vida, sempre em evolução. E outro detalhe interessante que me deu muita segurança, né, eu sou testemunho dessa história, é justamente os cursos todos e os vários simpósios, além desses simpósios terem a participação dos médicos, evidentemente que estão aqui, também o que é voltado para o paciente. Isso vai trazer segurança porque as dúvidas são eminentes, são muitas, são naturais. Eu queria que o doutor Edgar falasse um pouco desses simpósios, desses cursos que habitualmente existem na área da cirurgia bariátrica. Atualmente, há esse grande desafio de sempre estarmos atualizados, sempre buscando o melhor para o paciente. E foi num determinado momento que nós, eu e Pachu, decidimos investir em estudo, em capacitação e sair da zona de conforto e buscar novos horizontes, novas tecnologias, até mesmo fora do país, como foi o caso do curso da gastroplastia endoscópica, né, que é a cirurgia bariátrica realizada pela boca, que nós tivemos a oportunidade de ter contato com grandes médicos do mundo inteiro, nos Estados Unidos e em São Paulo também, e tivemos a honra e o prazer e a felicidade de trazer, de forma pioneira, para a Paraíba, no ano de 2017, essa técnica, essa nova técnica. E os estudos não param. Nesse exato momento, na Espanha, está ocorrendo o Congresso Mundial de Bariátrica, e nós temos contato com vários colegas que estão por lá e discutimos também, graças a Deus, via a tecnologia do WhatsApp, mídias sociais, sobre os temas mais abordados, e o desafio continua, de buscarmos algo o menos invasivo possível e com melhores resultados. E, dessa forma, nós procuramos estar presentes nos grandes congressos. Aqui o Pachu ele é muito tímido e humilde, mas ele participa dando aula fora do país, para os cirurgiões dos Estados Unidos, da Europa, como foi o caso há pouco tempo. Ele chegou no grande debate, onde são seletos, escolhidos a dedo, vamos dizer assim, os cirurgiões bariátricos do mundo inteiro, e foram poucos, não sei exatamente o número, ele pode até dizer, de cirurgiões do Brasil que participaram desse debate. Isso me orgulha muito, fazer parte dessa equipe e saber que a gente está fazendo o melhor pelo nosso paciente. E é um caminho que não tem volta, e nós queremos sempre avançar, buscando sempre o melhor. Foi nesse contexto justamente dos cursos, né, do treinamento, das especializações, que eu pediria, por favor, Alisson, nós temos aí a imagem número 4. Essa imagem, eu vou perguntar agora ao doutor Eduardo, ela é justamente de um curso recente, creio, de um simpósio ou congresso, que o senhor participou mais recentemente agora em Orlando. Isso aí foi um congresso que a gente participou em Orlando, foi um fórum latino-americano, onde a gente abordou principalmente a cirurgia metabólica. E era realizado com 50 especialistas no mundo, do mundo todo, onde a gente discutiu bastante a fundo, geralmente, a cirurgia bariátrica e os benefícios da metabólica, que hoje, Fábio, a gente está cada dia mais avançando. Hoje, meu mestrado, doutorado, que a gente está realizando na Universidade Federal de Pernambuco, é voltado justamente para a cirurgia metabólica, onde a gente procura ver os benefícios dessa cirurgia para pacientes cada vez mais magros, com mais doença, onde a gente indica já a cirurgia para o controle do diabetes no IMC a partir de 30. Então, esses pacientes, a gente está vendo os benefícios, onde a gente consegue um controle do diabético em mais de 70% dos casos. Os pacientes param de tomar as medicações, claro, pacientes estudados previamente. Então, a gente consegue o controle e com sucesso cirúrgico de uma cirurgia dessa, que equivale a uma cirurgia de vesícula em equipes que são consideradas centros de excelência. É ótimo. E vejam, doutor Eduardo, justamente eu tenho uma imagem, eu na pesquisa
junto ao Instagram, lógico que sempre fazemos na nossa pré-pauta. Eu tenho uma imagem nesse contexto também que o senhor acabou de abordar. Por favor, Alisson, a imagem número 5, eu queria que colocasse aí. Quando eu olhei essa imagem, doutor, eu pensei logo, na era Bolsonaro, vou perguntar direitinho ao doutor o que é que se refere. É lógico que eu pesquisei, né, o doutor vai falar agora com total propriedade, mas trata-se, creio, de um instrumento dentro da área da cirurgia bariátrica, evidentemente. Eu queria, doutor Eduardo, que o senhor falasse um pouco sobre essa inovação. Essa imagem aí representa um grampeador, isso aí que a gente usa na cirurgia. Isso aí são nos congressos, uma cópia de um grampeador, uma réplica de um grampeador, que a gente usa laparoscopicamente, que usa dentro do abdômen, quando vai operar essas cirurgias laparoscópicas. Aí muita gente pergunta, fica grampos dentro da minha barriga? Não, são mínimos clipes metálicos de titânio, que ao longo do tempo não vai ter problema, é incorporado no organismo, e são materiais inertes e bastante seguros. O que é produzido hoje nos Estados Unidos é transportado para o Brasil, e a gente usa mundialmente a mesma marca, é o mesmo grampeador, feito como se fosse lá, a gente opera aqui. Está na linha, lógico, dos avanços, né, que toda a área de saúde, por não dizer, ela passa por esse momento de evolução constante, evolução bem interessante e principalmente necessária. Para falar do tema, que creio que é o que mais interessa ao grande público que está nos observando agora pela TV Master, eu queria que o doutor Edgar ele relatasse, né, mais em detalhes sobre a cirurgia bariátrica, que ficou conhecida, até ele citou agora há instantes, ficou conhecida como cirurgia sem cortes, sem cicatriz ou pela boca, e isso desperta, logicamente, todo um interesse em diversas pessoas que precisam, né? A gente sabe que o mundo está bem obeso, né, nesse sentido, e isso gera naturalmente as diversas complicações. De forma que, doutor Edgar, o que o senhor poderia ressaltar na importância dessa cirurgia que já há algum tempo, de forma pioneira, os senhores trouxeram aqui para a Paraíba? A gastroplastia endoscópica, que é justamente a redução do estômago pela boca, sem cortes no abdômen, foi desenvolvida no ano de 2014, é algo muito recente no mundo inteiro. E nós trouxemos para a Paraíba em 2017, e é uma técnica que ela não veio, digamos assim, substituir as técnicas pré-existentes, como é o caso do bypass ou do sleeve, de outras técnicas bariátricas. Ela veio somar nesse arsenal terapêutico, né, contra a obesidade. E é uma técnica que nós realizamos tanto na cidade de João Pessoa, quanto na cidade do Recife e outras cidades do Nordeste, e nós conseguimos reduzir esse estômago através de sutura, de pontos realizados por endoscopia. Então, é como se uma máquina de costura, vamos dizer assim, é colocada na ponta do aparelho de endoscopia, e nós entramos no estômago e conseguimos costurar por dentro, sem abrir a barriga, sem abrir o abdômen, sem cortes, e reduzimos esse estômago e conseguimos promover uma boa perda de peso para pacientes selecionados. Como eu falei, cada técnica cirúrgica existe um perfil ideal. A medicina não é uma matemática, que todo paciente vai ser submetido àquela técnica e o resultado vai ser igual. Nós temos que, através de uma consulta bem elaborada, bem estudado o caso do paciente, e com muito carinho nós escolhemos caso a caso o melhor para aquele paciente. Então, ela não veio substituir. É uma técnica que nós fazemos em ambiente hospitalar, dura cerca de 40 minutos, e o paciente pode, em alguns casos, ir para casa até no mesmo dia, né? Então, traz muito conforto e muita, digamos assim, procura devido a essas informações. O paciente procura bastante com esse anseio de alta precoce e sem cortes. Não deixa de ser uma evolução, né, muito eminente e que, logicamente, depois de uma avaliação balizada, alguns pacientes ou vários pacientes vão poder se submeter a esse tipo de procedimento. No meu caso, né, há um ano atrás, como eu ressaltei no início do programa,
eu estava acometido de diabetes, né? A diabetes bem descontrolada, mas vamos dizer assim, ainda do que chama-se do tipo 2. E eu também estava com grau 3 de gordura no fígado, imaginem. Hoje, o grau é grau 1 e a diabetes cessou. Eu fiquei curado realmente, como o doutor Eduardo Pachu me falou em uma das consultas. Creio, doutor Eduardo, que eu me submeti à chamada cirurgia bariátrica metabólica, que hoje já reverte ou pode reverter alguns, vamos dizer, desses sintomas que têm sido tão comum pelo mundo afora. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a cirurgia metabólica. A cirurgia metabólica, Fábio, realmente, hoje há qualquer luxo do momento na cirurgia bariátrica. Eu me lembro bem da consulta, você tinha IMC de 35, você nos procurou até para fazer a endoscópica, e com a endoscópica para você curar o diabetes. Eu cheguei bem e disse, olha, com a endoscópica a gente não vai dar o sucesso que a cirurgia metabólica vai dar na cura do diabetes. E a endoscópica, muitas vezes, até o plano não contempla ainda hoje, porque é um procedimento novo, ainda não entra no rol da ANS. Mas a cirurgia metabólica, sim, o plano de saúde contempla. É realizada também em vários serviços universitários, no serviço do qual eu venho, da Universidade Federal de Pernambuco, onde a gente tem grandes estudos. E a cirurgia metabólica, ela veio não só para controlar o diabetes. Hoje, a gente viu o controle da diabetes, que acontece em quantos por cento dos casos que o paciente é diabético, tipo 2, como você era, quantos pacientes deixam de ser diabetes depois da cirurgia? Há um controle da glicemia, né, que a gente consegue controlar a glicemia em cerca de 75% a 80% dos casos. Então, a gente vê, de cada 10 pacientes, 7 a 8 para de tomar medicação para hipoglicemiante. E também a gordura hepática, que hoje a gente tem falado muito, a sociedade tem tido um conhecimento aumentado sobre a esteatose hepática. O que é esteatose hepática? É uma gordura que fica entremeada dentro do fígado. E muita gente chega para mim e diz, doutor Pachu, o que é que eu tomo para a gordura do fígado? Eu digo, você tem que fazer um regime. O que a gente mais hoje também se estuda é o esteatose. Por quê? Tem pacientes que nunca ingeriram álcool, chega com 50, 60 anos, e quando nós vamos abordar cirurgicamente, ele tem o fígado cirrótico. E essa cirrose vem de onde? Vem dessa gordura hepática, que é chamada síndrome NASH, que também a gente tem estudado bastante. Então, a cirurgia metabólica é uma cirurgia por controle da diabetes, o controle da pressão, que a gente consegue controlar a pressão em 70% dos casos, por controle da gordura no fígado, que a gente consegue controlar em 60% dos casos, 100% do fígado. O senhor, doutor Eduardo, falou com muita propriedade. No início, eu fiquei estimulado na cirurgia, né, a 100 cortes, né, e estava até determinado a fazê-la, e foi justamente quando o senhor disse, para ficar curado da diabetes, ou ter a probabilidade de ficar curado, a cirurgia, para mim, seria, como foi, a metabólica. E por isso, assim, que quando das minhas pesquisas, eu vejo muitas vezes a citação do senhor como o Papa da bariátrica. É uma coisa que está evidente realmente, e isso nos alegra muito, porque a gente sabe que os senhores são paraibanos, pessoas que estão habilitadas para todos esses, vamos dizer assim, procedimentos. O nosso tempo, notem aqui que quando estamos no estúdio, doutores, passa bem rápido, mas eu não poderia encerrar sem mostrar o que eu acho o elo de toda essa história, que primeiramente está em Deus e em segundo plano na família. Eu peguei uma foto, capturei, eu queria, por favor, Alisson, a de número 10, que ela, obviamente, está ligada com o doutor Edgar, e quando aparecer essa foto de número 10 aí, que diz respeito à família, aí eu queria justamente que o doutor Edgar falasse um pouco sobre
essa relação, logicamente, com a família, porque é uma vida tão atribulada, tão corrida, aonde o tempo realmente assim conta imensamente e muitas vezes, se não houver esse elo com a família, a coisa fica mais complicada ou mais difícil. Eu queria que falasse um pouco da sua família, doutor Edgar. Então, fui pego de surpresa, uma boa surpresa, né? É. Sem minha família, eu não estaria, Foto 10. não seria o que eu sou hoje. Sem a oportunidade de estudo, que graças a Deus meus pais me proporcionaram, sem o apoio incondicional da minha esposa, Daniele, e dos meus filhos, Ana Laura e Lucas, a foto, que foto linda, e que são o meu alicerce, minha base, e que eu agradeço a Deus diariamente por eles terem tanta paciência com essa minha rotina tão corrida, e que saibam que sempre podem contar comigo e que eu amo vocês. Bacana. E nesse contexto também não poderia ser diferente, que a próxima imagem, Alice, a número 11, a gente vê aí a família linda, né, do doutor Eduardo, né? Eu acho que é o filhinho que é bem recente, né, doutor? Me fala um pouco aí dessa linda família. A gente é acostumado a vir para programas de TV e essas fotos nunca aparecem. Realmente, ficamos muito orgulhosos, muito felizes de poder falar da minha família. Temos famílias parecidas, eu e o doutor Edgar somos filhos de médicos. Meu pai e minha mãe são médicos. Então, eu adquiri o gosto pela medicina desde a minha infância. E hoje, minha esposa também é anestesista. E temos nosso primeiro filho. Programa realmente assim de muita informação balizada e em nome do Saúde Master, em nome da TV Master, eu quero assim agradecer de coração ao Dr. Eduardo Pachu, ao Dr. Edgar Tagino. A gente sabe como muitas vezes, ou na maioria das vezes, é complicado tê-los aqui, né? Tem toda uma logística, mas graças a Deus deu certo. Portanto, muito obrigado a presença de vocês e eu quero que o público sempre procure opinar, como tem ocorrido nas nossas redes sociais, sobre o Saúde Master, para que possamos cada vez termos programas com a qualidade ainda melhor. Essa é a meta. Portanto, fiquem com Deus e até uma próxima edição do Saúde Master.